Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é do ITA 2026, primeira fase sobre propriedades periódicas, geometria molecular e também veremos a parte de polaridade molecular. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Então, questão bem direta, clássica do ITA, ok? Uma bela questão, por isso que eu procurei trazer ela aqui para o canal. Considere as seguintes afirmações. A primeira energia de ionização do átomo de nitrogênio é menor que a primeira energia de ionização do átomo de oxigênio. E aí tem que tomar cuidado aqui, senão você erra essa questão. Aqui é fora do padrão que você aprende no ensino médio, tá? Quando você aprende lá propriedades periódicas, tem alguns casos onde você não tem aquele padrão de aumentar para um lado, aumentar para o outro, de cima para baixo, de baixo para cima. Essa questão ela foge desse padrão, né? Claro que, por ser uma questão do ITA, faz sentido ela fugir do padrão. Segundo item, o íon rubídio+, tem menor raio iônico que o estrôncio 2+. Então, você vê que as duas primeiras aqui são propriedades periódicas, que você aprende lá no primeiro ano do ensino médio. Você que fez cursinho, com certeza aí aprofundou bem mais nesse assunto. Ok? Aí, o terceiro item, a molécula CH2O, e aí a gente vai discutir a possível estrutura para essa fórmula molecular. Apresenta geometria trigonal, plana e apolar. Então, a gente vai discutir se a possível estrutura aqui tem uma geometria trigonal plana e também se essa molécula ela vai ser polar ou apolar. E o último item, o item 4, ele diz: a molécula do PCl5, pentacloreto de fósforo, apresenta geometria bipirâmide trigonal e é polar. Então, mais uma geometria que foge daquele padrão de geometria simples que você vê durante o ensino médio, ok? Então, bipirâmide trigonal já é um caso um pouco acima lá daquelas básicas de tetraédrica, piramidal, trigonal plana e assim por diante, linear que você tem na química orgânica, tá certo? Então, a gente vai discutir tanto geometria quanto polaridade nesses dois últimos itens, e os dois primeiros itens são sobre propriedades periódicas, tá certo? Então, tudo isso aqui entra no assunto de química geral, ok? Então, esses assuntos aqui, eles são a base da química geral. E aí, depois ele vai perguntar quais itens estão corretos, se é o 1 e o 2, ou o 2 e o 3, ou se vai ser nenhum, ok? O ITA tem isso de também nenhuma das que foram apresentadas serem as corretas. Então, vamos discutir item por item aqui, tá certo? Então, uma bela questão. Se você quer aprender um pouquinho mais de química, continua aqui comigo que a gente vai destrinchar essas questões, ok? Então, vamos lá. Então, o ITA dá, e aí isso ele dá no começo da prova. Então, tem lá, começam as questões de química. E aí o ITA dá algumas informações, algumas constantes, que a gente não vai usar aqui, por isso que eu não coloquei, mas ele me dá aqui, em vez de dar uma tabela periódica, ele me dá as massas molares, aí você tem os elementos químicos, os números atômicos e as massas molares. Então, para essa questão, a gente precisa de alguns dados de número atômico. Não vamos precisar das massas molares, porque a gente não vai fazer aqui nenhum cálculo estequiométrico ou algo parecido, ok? Então, o que a gente vai precisar aqui vão ser alguns números atômicos. Isso vai ajudar a nós resolvermos o item 1 e o item 2, ok? Então, continuando aqui, ó, a gente vem para a primeira afirmação. A primeira energia de ionização do átomo de nitrogênio é menor do que a primeira energia de ionização do átomo de oxigênio. E aí, o que você aprendeu quando você foi falar sobre propriedades periódicas lá no colégio? Você aprendeu que a energia de ionização ela aumenta para cima e ela aumenta para a direita. E aí você tem lá, tá? Se você volta aqui, então a gente está falando sobre nitrogênio e oxigênio. Então, quando a gente vem aqui para o que o ITA nos forneceu, vamos pegar a marca-texto aqui. Você tem aqui o nitrogênio, de número atômico 7, e o oxigênio, de número atômico 8. O que é o número atômico mesmo? É a quantidade de prótons que um elemento tem no núcleo. E é isso que diferencia um elemento do outro. Ok? Então, o que faz o nitrogênio ser nitrogênio é ter 7
prótons no núcleo. O que faz ser o oxigênio ser oxigênio é ele ter 8 prótons no núcleo e assim por diante. Ok? Então, quando a gente olha aqui pelo número atômico, a gente sabe mais ou menos a posição desses átomos na tabela periódica. A gente sabe que eles estão um ao lado do outro. Então, aqui o nitrogênio, número atômico 7, o oxigênio sendo 8. Lembra que a tabela periódica ela aumenta nos períodos de acordo com o aumento do número atômico. Então, você tem aqui o número 7 e o número 8. Então, quando a gente volta aqui para escrever isso aqui, o que a gente tem lá na tabela periódica? A gente tem lá o nitrogênio, nós temos aqui o nitrogênio, aqui no grupo 15, e nós temos o oxigênio no grupo 16. Ok? Aqui são os grupos da tabela periódica. Então a gente viu que o número atômico do nitrogênio é 7, do oxigênio é 8. Então o que você aprendeu lá no ensino médio? Que, bom, a energia de ionização, ela aumenta para cima. Então, como eles estão no mesmo período, nitrogênio e oxigênio, eles estão no mesmo período, não no mesmo grupo. Esse cara é do grupo 15 e esse cara é do grupo 16. Mas eles estão no mesmo período, o segundo período da tabela periódica. Então, você aprendeu que a energia de ionização, abreviado de EA, ela aumenta para cima. Para nós aqui isso não faz diferença. Só que ela aumenta para a direita. Isso é o que você aprendeu no ensino médio. Ok? Só que o professor de vocês deve ter falado que existem algumas exceções. E o ITA está perguntando justamente essa exceção, que é uma característica do ITA. Não vai no óbvio. Ele vai dentro das exceções que a química tem. Né? E a química tem muitas exceções. Então, quando a gente vem para cá, você fala lá, bom, se você vai pelo padrão, você erra essa questão. Porque ele fala, ó, a primeira energia de ionização do nitrogênio é menor do que a primeira energia de ionização do oxigênio. Então, se você vai pelo padrão, você está vendo que aumenta para cá, para a direita, a energia de ionização, você fala, bom, o nitrogênio está à esquerda do oxigênio, então o nitrogênio vai ter uma energia de ionização menor do que do oxigênio. E aí você vai lá e coloca que esse item 1 aqui, ele está correto. Só que, na verdade, aqui tem uma exceção. Ok? Essa é uma das exceções a essa tendência periódica. O que acontece lá? Tá? E o que vai justificar é esse item estar incorreto. Tá? E aí que a gente precisa dos nossos conceitos, da nossa ideia, do nosso conhecimento de distribuição eletrônica. Né? Quando você aprende distribuição eletrônica, você fala, onde que eu vou usar distribuição eletrônica? Não vai cair uma questão de distribuição eletrônica. Justamente não vai cair uma questão de distribuição eletrônica. Mas o que vai acontecer? A distribuição eletrônica, ela ajuda você a entender algumas coisas que acontecem dentro da química e a distribuição eletrônica ela vai nos ajudar a justificar por que esse item está incorreto. Ok? Então, quando eu venho para cá, e a gente vai montar a distribuição eletrônica do nitrogênio e do oxigênio, a gente vai ter o seguinte. Então, o nitrogênio tem número atômico 7, como ele está neutro, número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quando eu faço a distribuição eletrônica, vou fazer 1s2, 2s2, quanto falta para 7? Aqui eu tenho 4. Para 7 faltam 3, então eu vou ter aqui 2p3. Ok? Então, 2 com 2 são 4, 4 com 3 são 7, 7 elétrons aqui, ok? E aí, quando eu venho aqui e coloco aqui, só aqui, e jogo isso aqui para cá, o que eu vou ter? São 3 orbitais p, né? Você sabe que são 3 orbitais p que nós temos. Então, aqui são os orbitais p, ou posso colocar aqui 2p, tá? E aí você tem quantos elétrons nos orbitais p? 3. Então, você preenche lá os orbitais com 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons. Ok? Agora a gente vai fazer isso para o oxigênio. Então, vamos pegar aqui o oxigênio, número atômico 8, e a gente vai fazer aqui, ó, 1s2, 2s2, para 8 faltam 4, 2p4. Lembrando que cabem até 6 elétrons num orbital p. Então, 4 ainda cabem aqui. Ok? E aí a gente vai pegar esse orbital p e vamos jogar para cá. Então, vou ter 1, 2, 3. Novamente, aqui eu vou ter os orbitais 2p.
ok? Então vem aqui, só que aqui eu tenho que colocar 4 elétrons, ó, tem 4 elétrons no orbital P. Então eu venho e coloco 1, 2, 3. Cheguei no final, onde eu coloco o quarto elétron, eu volto aqui para o início. Isso aqui já justifica para nós por que o oxigênio ele vai ter uma energia de ionização menor do que o nitrogênio, mesmo estando mais à direita do que o nitrogênio, ok? Então, quando a gente analisa aqui, ó, ok? A gente tem o quê? Nós temos aqui um elétron por orbital. Então, nós temos um elétron orbital. Quando a gente analisa aqui para o oxigênio, nós vemos que o primeiro orbital tem o quê? 2 elétrons. O que isso aqui causa? Não ficar em cima do outro aqui. O que isso aqui causa? Isso aqui causa uma maior repulsão eletrônica. E essa repulsão eletrônica aumenta a energia nesse orbital. Então, por isso que imagina lá que esses dois elétrons aqui, cadê a ponta aqui? Imagina que esses 2 elétrons aqui, um está repelindo o outro. Está tendo uma repulsão aqui. E essa repulsão deixa aqui esse orbital P mais instável, ou seja, mais energético. Então, um pouquinho de energia que eu coloco aqui no oxigênio, ele já arranca esse elétron. Enquanto que aqui, no nitrogênio, como tem um elétron por orbital e você não tem uma repulsão eletrônica, aqui os elétrons estão mais estáveis do que em relação ao oxigênio. Por isso que o nitrogênio, mesmo estando à esquerda do oxigênio, indo contra essa ideia da energia de ionização, acontece esse fenômeno que a gente está vendo aqui. Então, essa é a justificativa do nitrogênio ter uma energia de ionização maior do que do oxigênio, indo contra ao que se era esperado. Aí eu peguei essa imagem aqui do livro da Loretta Jones, Atkins e Jones, Química, Princípios de Química, e isso mostra aqui, ó, olha aqui os valores, aqui, ó. A energia de ionização do oxigênio é menor do que do nitrogênio, tá certo? Então, quando você estuda, e até o capítulo desse livro, ele justamente diz isso, né? Qualquer livro de química geral de ensino superior que você pegar, ele vai explicar esses casos que são fora do padrão, ok? E a justificativa é justamente os elétrons que você tem no orbital P em relação ao nitrogênio e ao oxigênio, tá? Então, quando você olha aqui, ó, justamente, ó, você vê que vem aumentando, ó. Tá aumentando. Aí aqui, ó, pro boro ele diminui de novo. E aí isso tem uma justificativa com relação ao orbital. Aí depois ele começa a subir de novo, ó. Subiu, diminui, aí sobe de novo. Tá certo? Então você vê que essas propriedades periódicas, ela tem algumas coisas que não funcionam de acordo com o que você tem naquele padrão de só aumentar para cima e só aumentar para a direita, ok? Então, se você olha aqui, ó, no mesmo período do nitrogênio, ó, o fósforo é maior do que o enxofre, tá saindo fora do padrão, tá? Ó, o arsênio é maior do que o selênio, tá? Só que depois, quando você vai no 5º e no 6º período, ó, aí isso aqui volta ao normal, ó. Então, esse segundo, 3º e 4º período, ó, você vê que ele sai fora do padrão, tá certo? Aí aqui embaixo entra outra explicação para isso continuar normal, como quando você tem aqui no 5º período, já começa a entrar os orbitais F, né? Aqui você tem o orbital F no 5º e no 6º período, entram os orbitais F. E aí, isso aqui volta a ser normal por uma outra justificativa aqui. Não vem ao caso aqui, ok? Mas você vê aqui que enquanto você tem aqui só os orbitais P, ou quando ainda você tem os orbitais D, essa tendência periódica da energia de ionização, ela fala aqui, tá certo? Então, se você está estudando para o ITA, estude bem essa parte de coisas que vão fora do padrão,
ok? Então, aqui ele está perguntando uma das propriedades periódicas que vai fora do padrão, ok? Que é, nesse caso, a energia de ionização. Ele foi bem onde sai fora desse padrão que você aprende, ok? Então, esse item aqui ele está incorreto. Então, tudo que tiver o item 1 está incorreto, ok? Então, dá uma apagada aqui. Apagadinha aqui, ok? Então, acho que é isso aí. Então, primeira é incorreta, vamos lá para a segunda. Segunda ideia, a gente vai precisar novamente aqui das massas molares. E aí vamos ler aqui, que ele pede aqui. O íon rubídio mais tem menor raio iônico que o estrôncio 2 mais. Ok? Ele tendo colocado aqui que o rubídio é mais e o estrôncio é 2 mais, a gente já sabe que o rubídio ele está aqui no grupo 1 da tabela periódica, ele é do grupo 1, tá? Dos metais alcalinos, enquanto que o estrôncio, por ter uma carga 2+, ele vai ser aqui do grupo 2 da tabela periódica. E, nesse caso, a gente vai ter, no grupo 2, nós vamos ter os metais alcalino-terrosos, tá certo? Ok? Então, isso aqui é importante para a gente saber, tá? Porque também tem uma tendência periódica aqui. Então, quando a gente vem para cá, vou colocar grupo 2 aqui. Ok? Então, quando a gente vem para cá, a gente chega nessa conclusão, olhando esses dados aqui. Ok? Quando a gente pega aqui a marca-texto, que a gente vê aqui, ó, o rubídio está aqui, ó. O rubídio está aqui. O estrôncio está aqui. Tá? Só que aqui é o átomo, lá é o cátion. Tá? Por mais que eu não saiba que o rubídio é do grupo 1 e o estrôncio é do grupo 2. Tem como eu saber? Tem. Provavelmente você deve saber que o bromo aí é um halogênio, que é do grupo 17. Então, se o bromo, que é do grupo 17, é um halogênio, o bromo é um halogênio e é 35, você vê que ele pula o 36 aqui. Você vê que ele pula o 36. Se o 35 é um halogênio, o 36, então, do lado do halogênio tem os gases nobres. O 36 é um gás nobre, que é o criptônio. E aí, o 37, então, quem vem depois dos gases nobres? Você chegou lá nos gases nobres, depois você volta aqui de novo para o grupo 1. Então, depois do 36, vem o 37, que é o rubídio. Então, você saberia que esse aqui é do grupo 1. E, então, consequentemente, como os números atômicos são seguidos, o estrôncio é do grupo 2. Então, você sabe que o grupo 1 tem um elétron na camada de valência e o grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência. Ok? Então, isso ajuda você também a chegar nessas conclusões. Ok? Então, ele está falando que o rubídio mais tem raio menor do que o estrôncio 2+. E aí, como que é a tendência periódica em relação ao raio? Então, o raio, ele aumenta para a esquerda, tá? Então, o raio, ele aumenta, o raio iônico, e também o raio atômico aumenta para a esquerda. Então, você viu o quê? Que o rubídio é do grupo 1 e ao lado do rubídio está o estrôncio. Tá? Então, o rubídio, por ser do grupo 1, ele perde um elétron na camada de valência. Aí ele é, aqui, ele é 5s1. Enquanto que o estrôncio, ele é 5s2. Ok? Então, esse cara aqui, ele perde esse elétron, o rubídio perde esse elétron que ele tem na camada de valência e fica com 8 elétrons na camada de valência, fica estável. O estrôncio, por ser do grupo 2, ele perde esses 2 elétrons da camada de valência e aí ele também fica com 8 elétrons na camada de valência. Só que o rubídio, ele está perdendo só um elétron, enquanto que o estrôncio, ele perde 2 elétrons. Se você perde 2 elétrons, você diminui mais. O raio iônico, ele diminui mais. Por quê? Porque você imagina que aqui o estrôncio, a gente viu que o número atômico dele é 38. É isso mesmo? É 38. Então, o estrôncio, ele tem um número atômico de 38. Só que ele perdeu 2 elétrons. Então, ele tem 38 cargas positivas e ele tem 36 cargas negativas, que são os 36 elétrons. Ok? Então, como ele está 38 prótons puxando uma quantidade de cargas negativas menor, que são 36,
o raio acaba diminuindo mais. Então, o estrôncio ele tem um raio menor do que o rubídio, ok? Ele fala aqui, ó, o rubídio tem um raio menor do que o estrôncio? Não, o rubídio só perde um elétron, o estrôncio perde 2 elétrons. Então, quem perde 2 elétrons, ele diminui o raio mais do que quem perdeu um elétron só, tá? Quando a gente vem aqui pro rubídio, o rubídio é 37, então ele é Rb 37. Como ele só perde um elétron, então ele vai ter 37 cargas positivas e ele vai ter 36 cargas negativas. Então, ele não diminui tanto, porque a diferença é só de uma unidade. Ele tem 37 prótons no núcleo, 37 cargas positivas no núcleo, e ele perdeu só um elétron. Então, a diferença não é tão grande, ele só perdeu uma carga negativa. Então, ele diminui um pouco. Como no caso do estrôncio, ele tem 38 cargas positivas no núcleo, 38 prótons, só que ele perde 2 elétrons, a diferença aqui é maior, são de 2 unidades, em relação aqui, que é uma unidade só. Então, o estrôncio ele diminui mais o raio do que o rubídio. Então, esse item aqui também está incorreto, tá? E mais uma imagem que eu peguei lá do livro do Atkins e Jones, Princípios de Química. A gente analisa eles aqui, ó, quinto período, o estrôncio e o rubídio. Ó o raio do rubídio, ó o raio do estrôncio, ok? Então você vê que o rubídio tem um raio de 152 picômetros e o estrôncio tem um raio de 118 picômetros, tá? E você vê que isso daqui é uma tendência que você não tem uma ideia fora do padrão. Ó, quem perde 1 é maior do que quem perde 2, do que quem perde 3. Quem perde 3, ó, sempre grupo 1 perde 1, ó, porque só tem um elétron na camada de valência. Quem é do grupo 2 perde 2, ó. E quem é do grupo 13, que era antigo 3A, perde 3, ó. Tá? Então, você tá vendo aqui. Sempre quem perde 3, ó, sempre que quem perdeu 3 é menor do que quem perdeu 2, que é menor do que quem perdeu 1, ó. Dá uma olhada nessa imagem e você vê claramente, e aqui não tem nada fora do padrão, ok? Quem perde 1 sempre vai ser maior do que quem perde 2, ó. Quem perde 1 é maior do que quem perde 2. E quem perde 2 é maior do que quem perde 3, tá? Então, isso daqui não tem nada fora do padrão, que nem tem o raio atômico. No raio atômico você tem alguns átomos fora desse padrão, ok? Mas no raio iônico você está vendo que não tem aqui, ok? Por exemplo, se você vem aqui para os ânions, você vê, ó, tá aumentando para cá. Tá aumentando para cá. Tá aumentando para cá. Tá aumentando para cá, tá? E você vê também no raios aqui dos cátions, tá aumentando para cá. Tá aumentando para cá. Não tem nada que não esteja fora. Não tem nada que não esteja fora do padrão. Tá certo? Agora, então, aqui também é incorreto, tá? Então, as duas até agora estão incorretas. Terceira, a molécula CH2O apresenta geometria trigonal plana e é apolar. Ok? Então, vamos lá. CHO. Você sabe que o carbono faz quantas ligações? O carbono faz 4 ligações sempre. Só que ele tem 3 átomos ao redor dele. Ele tem 2 hidrogênios mais um oxigênio. Ou seja, vai ter que ter uma ligação dupla aqui com o carbono, tá? Se você tem o carbono que sempre vai fazer 4 ligações, mas você só tem 3 átomos ao redor do carbono, é porque alguém vai fazer uma ligação dupla com o carbono, ok? E os hidrogênios não fazem ligação dupla, então você sabe que você vai ter uma dupla carbono-oxigênio. E aí são 2 hidrogênios, então você coloca um hidrogênio aqui, você coloca um hidrogênio aqui, ok? E aí você tem aqui um aldeído, né? Aqui você tem uma função aldeído. Aqui você tem mais especificamente o metanal, que é o aldeído mais simples, ok? Então você tem ele aqui. E o que você sabe? Que o carbono, fazendo uma ligação dupla,
ele tem uma hibridização sp2, ok? Então a hibridização nesse carbono aqui é sp2, aqui você tem uma ligação sigma, e aqui você tem uma ligação π, que é formado por um orbital p puro do carbono com do oxigênio, tá certo? Então, como aqui sp2, ele vai estar ligado ali 3 átomos, então o carbono está ligado a 3 átomos, e uma ligação π, a ligação π é formada por um orbital p puro, ok? Então, é isso que está acontecendo aqui. Então, essa geometria, ela é trigonal plana? Essa geometria, ela é trigonal plana, tá? Porque você tem aqui o seguinte caso. Tem aqui o carbono, você tem aqui o oxigênio, e aqui você tem os 2 hidrogênios, tá certo? Esses ângulos aqui, eles são todos de 120 graus. Então, aqui 120, 120, 120, dando o arco de 360, né? A circunferência de 360 graus, ok? E se você olha lá de lado, essa molécula, ela é plana, por isso que ela é trigonal plana. É como se fosse mais ou menos... Como se fosse mais ou menos isso aqui. Não dá para ver assim, tá? Mais ou menos isso aqui. Então aqui tem um C dupla O, por exemplo, aqui é cada um dos hidrogênios, tá certo? E aí quando você olha de lado, você olha de frente, ela parece o símbolo da Mercedes. Você olha de lado, ela é chapada, ok? Por isso que é trigonal plana, ok? Então, a geometria é trigonal plana sim, tá? Isso está correto. A geometria é trigonal plana. Isso está correto. Ela é trigonal plana. Isso aqui está correto. Só que ela não é apolar. Ela é polar, essa molécula, ok? Por quê? Porque aqui você tem o oxigênio, que é muito eletronegativo. Então aqui você tem uma carga parcial negativa. E aqui no carbono você tem uma carga parcial positiva. Como você tem uma diferença de polaridade, você tem um polo positivo e um polo negativo, como você tem uma diferença de polaridade, seu momento de dipolo ele é diferente de zero. Então, você tem uma diferença, você tem um cara que é muito eletronegativo e um cara que é menos, você tem uma diferença de polaridade. Então, se você tem uma diferença de polaridade, então o seu momento de dipolo ele é diferente de zero. E quando o momento de dipolo é diferente de zero, a molécula ela é polar. Esse cara aqui, ele é polar, ele se mistura o metanal, né, que é o formaldeído, que é o formol, ele se mistura na água. Você tem soluções aquosas de formol. Então, ele é polar e não apolar. Então, isso aqui está incorreto, ok? E aí eu trouxe um mapa de potencial eletrostático do formaldeído, que eu peguei isso aqui no livro do Solomons, ou foi no livro do Wöhler, aí eu já não vou lembrar, tá? Mas foi ou no livro do Wöhler ou foi no livro do Solomons. Aqui você tem o oxigênio, ó. Aqui você tem o oxigênio, aqui você tem o carbono, aqui você tem os hidrogênios. Esse mapa de potencial eletrostático, a parte que é mais avermelhada é a parte negativa. E a parte mais azulada é a parte que tem uma carga parcial positiva. Então, pelo mapa de potencial eletrostático ter uma parte vermelha e uma parte azul, isso indica que você tem uma diferença de polaridade. Então, essa molécula ela é polar e não apolar. Tá certo? Então, mais um item incorreto. Temos aqui mais um item incorreto. Tá? Então, praticamente acho que todos aqui vão dar incorretos, porque não tinha nenhuma alternativa, se não me engano, dizendo que apenas o 4 era correto. Ok? Então, se você já fez 1, 2 e 3 e viu que nenhum bateu, você já sabe que nenhuma delas vai ser correta se não tiver uma alternativa só, falando que o 4 é correto. Ok? Então, espero que essa ideia aqui tenha ficado clara, tá? E agora indo para o último item, que também sobre geometria molecular e também sobre polaridade, tá? Ele vai falar sobre se a molécula de PCl5, pentaclorito de fósforo, apresenta geometria bipirâmide trigonal e ela é polar. Ok? Então, o PCl5 também é uma molécula clássica de você trabalhar no ensino médio,
tá? Mas a geometria dela nem tanto é comentada em alguns materiais, tá? Por quê? Porque ela sai fora daquela... Dentro da química orgânica, você tem 3 tipos de geometria. Ou o carbono é tetraédrico, ou o carbono é trigonal plano, que é o que a gente acabou de ver, ou o carbono é linear, tá? Então, essas daqui são as 3 geometrias. Aí você trabalha muito com a água no ensino médio, e a água ela é angular, e você trabalha também com a amônia, que é a pirâmide trigonal, ok? Aí, o PCl5 já é uma das geometrias que são um pouco mais complexas. Então, nem todo material fala aqui da geometria bipirâmide trigonal, tá? Então, eu coloquei aqui também a imagem depois para ilustrar, mas vamos discutir aqui em cima, primeiro dessa fórmula aqui, como se a gente estivesse fazendo a prova no dia, ok? Então, aqui eu tenho fósforo, que é do grupo 15 da tabela periódica, tá? Então, você tem o nitrogênio e você tem o fósforo, tá? Então, você sabe, você desenhou lá várias e várias vezes a molécula da amônia. Então, você colocava lá, amônia tinha um parzinho de elétrons e mais 3 hidrogênios, ok? Então, você tinha lá, ela se ligando a 3 átomos. Só que a regra do octeto, que é o que a gente vê aqui para amônia, ela funciona só para elementos do segundo período. Elementos do terceiro período para baixo, eles podem expandir o octeto. Então, por isso que você forma o PCl5, mas você nunca vai formar o NCl5, porque o nitrogênio é do segundo período, ele não expande o octeto. Então, como não existe o NCl5, mas existe o PCl5 justamente porque o fósforo está no terceiro período da tabela periódica e pode expandir o octeto. Então, o que seria esse PCl5? Você vai ter o fósforo, aí você vai ter um cloro para baixo, você vai ter um cloro para cima, ok? Imagina que lá para trás do plano você tem um cloro, aqui para frente do plano, você tem mais um cloro, e aqui no eixo da tela, por exemplo, você teria mais um cloro. Então imagina que essas linhas sólidas, elas são o plano da sua tela. Essa linha tracejada, essa cunha tracejada, indica que esse cloro estaria para trás da sua tela, e esse cloro aqui, nessa cunha cheia, ele estaria para frente da sua tela, ok? E a gente representou a molécula em 3 dimensões, ok? Então, isso aqui seria o PCl5, ok? Então, e agora eu coloco aqui a estrutura para vocês verem, ok? Então, quando a gente tem aqui o PCl5, tá? Então, você tem aqui as posições equatoriais, ó. Essas posições aqui, elas são posições equatoriais. É como se fosse na região do centro da esfera, né? Do centro aqui do átomo de fósforo, tá? Aqui é como se fosse o fósforo, aqui como se fossem os cloros, tá? Então, aqui eu trouxe essa estrutura, eu peguei também do livro essa estrutura eu peguei do livro do Atkins e Jones, ok? Então, essas posições são equatoriais. Aqui as posições, elas são axiais, tá? Ela está no eixo da molécula, ok? E aí, o que você tem aqui? Você tem que a geometria é bipirâmide trigonal? Sim, tá? A geometria também aqui está correto, como no outro caso, tá? Então, aqui, ó, por que é bipirâmide trigonal? Imagina que aqui é a base da pirâmide, tá? Imagina que aqui é a base da pirâmide. E aí você tem uma pirâmide para cima e aqui você tem uma pirâmide para baixo. Então, imagina que você tem uma pirâmide aqui e uma pirâmide aqui. Por isso que é bipirâmide, por isso que é bipirâmide trigonal. Tá certo? Você tem uma pirâmide aqui em cima e você tem aqui uma pirâmide aqui embaixo. Por isso que é bipirâmide trigonal. Você tem a pirâmide formada da base dela, do centro, da parte equatorial para cima, e você tem uma pirâmide do centro lá das regiões equatoriais para baixo. Por isso que é bipirâmide trigonal. Porque a base da pirâmide tem 3 pontos, tá certo? Então, o trigonal é porque a base da pirâmide ela tem 3 pontos, certo? Ok? Então, a geometria aqui está correta, só que está falando que é polar, e na verdade ela é apolar. Então,
mais um item aqui incorreto. Então, todos os itens aqui estão incorretos, ok? Por que que isso aqui vai ser apolar? Vamos discutir isso aqui. Então, deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Imagina lá. Vamos analisar primeiro esse eixo axial. Eu tenho aqui um vetor para cima, momento de dipolo para cima. Eu tenho aqui momento de dipolo para baixo. Se o átomo é o mesmo, com a mesma força, os dois empurrando um para cada lado, um para cima e um para baixo, empurrando com a mesma força, aqui esses vetores eles se anulam. Então o momento de dipolo aqui é zero. Mi é igual a zero da vertical. Quando eu analiso aqui, por exemplo, você aprendeu lá uma molécula bem comum de se trabalhar no ensino médio, BF3, trifluoreto de boro. O que você aprende sobre a polaridade do trifluoreto de boro? Que ela é apolar. Por quê? Porque se cada um aqui está puxando em 120 graus com a mesma força, aqui o momento de dipolo é igual a zero. Certo? Então, depois que a gente já cancelou a vertical, aqui sobrou, ó. Se a gente analisar só aqui que sobrou, essa geometria dessa parte equatorial é a trigonal plana, como se fosse um BF3, que é apolar. Como aqui os átomos eles são os mesmos, então aqui o momento de dipolo ele também se cancela, tá certo? Então a gente cancelou aqui para cima e quando a gente analisa a posição equatorial, se a gente tem lá, só que a gente tem aqui o quê? A gente tem aqui cloro, cloro e cloro em cada equador, né, em cada extremidade do equador, e aqui no centro, em vez de ser o boro, a gente tem o fósforo. Então, aqui é como se fosse o fósforo, e aqui é cloro, aqui é cloro e aqui é cloro. Então, como aqui os ângulos são de 120 graus, 120 graus e 120 graus, então, cada um puxando com a mesma força para cada lado, o momento de dipolo é igual a zero. E aí, se Mi é igual a zero, se o momento de dipolo é igual a zero, a molécula ela é apolar. E aí, essa informação aqui, ela está incorreta. Tá certo? E aí, quando a gente analisa aqui, todas as alternativas elas estão incorretas. Essa daqui ela estava incorreta, essa daqui ela estava incorreta, essa daqui, essa parte está incorreta, essa daqui, essa parte está incorreta. Aqui é ao contrário e aqui também é ao contrário. Tá certo? Então, quando a gente analisa, ó, ainda tinha apenas o 4 correto, tinha sim, ok? Mas você vê que nem a 4 é correta, por quê? Por causa da polaridade. A parte de geometria está certa, mas a parte da polaridade está incorreta. Tá certo? Então, você olha aqui mais uma vez. Ó, aqui a geometria bipirâmide trigonal. Tá certo? Então, aqui você tem a base da pirâmide. E aqui você tem uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Por isso que é bipirâmide trigonal. Ok? Então aí quando a gente vem para cá, nós temos que nenhuma delas é a correta. Tá certo? Então, nós vimos que nenhuma delas foi correta. Nenhuma delas bateu. Tá certo? Mas você viu que foi tudo bem justificado aqui dentro dessa questão do ITA. Tá certo? Você vê que questões do ITA geralmente eu demoro bem na resolução, porque dá para explorar muita coisa, dá para você estudar muito se você destrincha essas questões do ITA. Tá certo? Então, se você gostou da resolução, já vale um joinha para mim aí. Se você aprendeu alguma coisa, já vale um joinha e uma inscrição nesse canal para continuar recebendo resoluções neste nível de resolução, bem aprofundadas. Me diga aqui nos comentários o que você achou dessa questão, se achou ela fácil, difícil, se conseguiria resolvê-la ou não, se lembrava dessas exceções às propriedades periódicas, se você viu no colégio ou estudando por fora essas particularidades das propriedades periódicas. E vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!